não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida, né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Eu prometi, eu vou fazer hoje um comentário àquela sentença do Aristóteles que diz: os ritos de mistérios não nos ensinam propriamente nada, mas deixam em nós uma profunda impressão. Eu não citei esta sentença no curso de esoterismo, mas ela pode servir como resumo do curso. De modo que ao comentá-la eu estou dando como se fosse uma canja do curso, uma extensãozinha do curso de esoterismo. Evidentemente, não pressupondo nos ouvintes o conhecimento daquilo que foi dado no curso. Muito bem, uma coisa que sempre me impressionou no estudo da filosofia moderna é a ênfase radical, quase total, que se deu à função do sujeito cognoscente na estrutura do universo, como se tudo, como se a realidade inteira fosse uma função do sujeito cognoscente, uma função do eu consciente, ou até mais modernamente do cérebro. Então o nosso cérebro teria estruturas que condicionam tudo o que nós vemos e tudo o que nós sabemos, de modo que o que entendemos por universo não passa, no fim das contas, de uma projeção das estruturas do nosso cérebro. Eu digo, mas é curioso que entre estas várias coisas que nós observamos ou projetamos no mundo exterior esteja o fato de que as condições do planeta, sobretudo as condições, vamos dizer, do clima, da gravidade, da vegetação, etc, etc, condicionam a forma dos animais que vivem nos vários climas. Os próprios mecanismos de adaptação ao clima tão bem descritos a partir de Charles Darwin, se bem que ele extrapola para a ideia de uma evolução geral, que é um pouco duvidosa, mas uma adaptação evolutiva ao ambiente é uma coisa que obviamente existe. É só você ver a diferença entre uma raposa europeia, uma raposa americana, uma raposa polar, você vê aí a diferença. Você pega o urso preto, urso branco, urso preto, urso marrom, urso branco, adaptados aos devidos climas. Isso é uma coisa tão óbvia, né? O fato, por exemplo, não existem girafas nem elefantes no Alasca, não existem ursos na maior parte da África. A distinção de território entre leões e tigres é outra coisa que também é muito significativa, e assim por diante. E a diferenciação das raças humanas, né? Se você acha que é coincidência que homens brancos de olhos azuis tenham proliferado nas regiões mais frias do norte da Europa e pessoas de pele escura, tá certo, tenham proliferado na África, é claro que isso não é coincidência. Então há alguma ligação entre o clima e a forma do corpo dos seres, certo? Que isso deva ter alguma relevância no aspecto cognitivo e psíquico também me parece uma obviedade, né? Existe um livro muito interessante escrito por um geógrafo alemão, Willy Herpach, nos anos 30, que se chama Geopsique, mostrando então as variações psíquicas conforme as condições externas dos vários lugares do planeta, os tipos de ventos, né?
o fenômeno do siroco, que é um vento que você tem em certas áreas, por exemplo, do Marrocos, e que quando bate aquele vento você tem uma epidemia de loucura. Tudo isso acontece, né? O aumento das internações psiquiátricas nos dias de lua cheia, né? E tudo isso mostra que nós não estamos soltos no espaço e que muito menos nós somos os articuladores vamos dizer, do mundo externo. Ao contrário, esse mundo externo exerce sobre nós uma pressão monstruosa, né, certo? Desde o instante em que nós nascemos. Por exemplo, uma estrutura fundamental da nossa cognição são as direções do espaço. Se o sujeito não é capaz de identificar as direções do espaço, ele não pode sequer se mover. Eu digo, de onde saem as direções do espaço? Da estrutura do nosso cérebro ou, ao contrário, da estrutura do próprio espaço em torno? Então, você vê, quando nós usamos a expressão, por exemplo, senso de orientação, quer dizer, saber onde está o Oriente, onde está o Ocidente, onde está o Norte, onde está o Sul, tá certo? É uma referência espacial que nós temos, né? E quando nós aplicamos esta orientação, este senso esta mesma palavra orientação para outros domínios que não são espaciais, nós estamos usando um modelo espacial como base da nossa compreensão de fenômenos inespaciais. Ora, nós poderíamos fazer isso se não existisse o espaço e se nós não estivéssemos dentro dele. Nós poderíamos fazer isso se o espaço fosse, como diz Kant, apenas uma forma a priori da nossa cognição, não é isso? Então, se ele fosse realmente uma forma a priori, seria o nosso cérebro ou o nosso aparato cognitivo que determinaria essas direções, tá certo? E não haveria nenhum motivo para que todos nós as determinássemos exatamente da mesma maneira. Quer dizer, é impossível. Veja, o Kant não é um filósofo subjetivista, ele não acredita que tudo o que nós vemos seja ilusório, seja esteja na nossa mente. Ele não é um céptico, ao contrário. Ele acredita na objetividade do conhecimento, mas acredita que essa objetividade do conhecimento é fruto não da estrutura do mundo exterior e não do fato de que as nossas concepções reflitam o mundo exterior, mas é o fato de que todos os seres humanos têm a mesma estrutura de percepção. Então ele troca o conceito de veracidade pelo conceito de universalidade, né? Então, os conhecimentos que a ciência produz não são verdadeiros porque coincidem com os dados do mundo exterior, mas porque são os mesmos para todos os seres humanos, de modo que se eu estou enganado, todo mundo está enganado junto comigo, o que eu penso é tudo ilusão, então a ilusão é universal e nesse sentido eu não tenho como contestá-la. Ou seja, o conjunto dos conhecimentos é uma tela de aparências que se apresenta igualzinho para todos os seres humanos, tá certo? Então este pressuposto kantista, ele se impregnou de tal modo, por exemplo, no mundo das ciências sociais, onde já não se usa o conceito de veracidade, isso é apenas o conceito de adequação a um consenso. Quer dizer, todos nós pensamos assim, todos os cientistas pensam igual e você tem que pensar igual também. Quer dizer, o que é evidentemente um enfraquecimento tremendo da confiança no poder cognitivo da própria ciência, né? E curioso que quanto mais a classe científica adere a essa espécie de modéstia cognitiva, mais autoridade ela pretende ter e maior, portanto, a sua presunção, né, e a sua reivindicação de autoridade, né? Não deixa de ser curioso, por exemplo, há um filósofo italiano que esses dias está fazendo uma conferência no Brasil, né, em que ele diz que a ciência e a religião jamais poderão se harmonizar completamente, porque a religião afirma verdades absolutas e imutáveis, ao passo que a ciência está continuamente revisando as suas verdades. Eu digo, olha, se a ciência revisasse continuamente as suas verdades, ela não poderia reivindicar autoridade nenhuma, né? Quer dizer, a modéstia científica, que é uma coisa real, ela se opõe à autoridade científica. Se eu digo para você que uma conclusão que eu cheguei agora é apenas provisória, amanhã depois eu posso chegar a outra conclusão, que direito tenho eu de impor a primeira conclusão como se fosse verdade, né? Então, esse, vamos dizer, é um dos elementos estruturais permanentes da cultura científica atual e, portanto, da cultura inteira. Quanto mais se afirma que uma determinada sentença, uma determinada proposição é relativa, mais ela é imposta como absoluta. E não tem como não ser assim.
pelo simples fato de que você não reconhece verdades absolutas e imutáveis, então você é obrigado a absolutizar o relativo. O relativo passa a ter a autoridade do absoluto, principalmente no absoluto. Veja que se uma população crê em verdades absolutas e chega uma autoridade qualquer e pretende desmentir aquilo, o povo não aceita. Não é isso? Agora, se não há nenhuma verdade absoluta que valha para todos os seres humanos, então qual passa a ser o princípio de validade? A autoridade. Isso não é a veracidade que gera a autoridade, mas a autoridade que gera a veracidade. E não havendo verdades absolutas aos quais você possa recorrer contra a autoridade, o que ele disser passa a ser vamos dizer, a sentença terminal. Isso não há, é irrecorrível. Então esse é um dos muitos paradoxos da civilização científica e democrática atual. Você vê que depois que inventaram a democracia, o número de ditaduras, o tamanho das ditaduras aumentou formidavelmente. Depois que o Kant formulou a ideia da paz perpétua, as guerras se tornaram incomparavelmente mais mortíferas do que antes. Isso tudo não é coincidência. Outra coisa, ninguém que se pretenda portador ou porta-voz de uma verdade universal teria jamais a cara de pau de a impor em nome da sua própria autoridade, pelo simples fato que a verdade está acima daquele que a proclama e ele não a personifica totalmente, né? Então é por isso que dentro do cristianismo as conversões forçadas elas são proibidas, embora tenha sido praticada, porque tudo que você a obediência à lei nunca é perfeita, tá certo? Houve lugares, algumas ocasiões em que as pessoas foram forçadas a converter, mas isso não é norma. No Islã é norma, tá certo? Mas no Islã é norma, porém para compensar não existe uma autoridade que esteja já designada para isto. Quer dizer, você não tem uma entidade, não tem uma organização que personifique o Islã e que ela mesma possa impor a conversão. Quer dizer que a possibilidade de você exercer a autoridade do Islã, ela está mais ou menos disseminada na população islâmica, tá certo? Então vamos dizer, a imposição da fé é uma iniciativa que qualquer muçulmano pode tomar ou não tomar conforme lhe der na cabeça. Quer dizer que se ele achar, né, porque do mesmo modo que a conversão é obrigatória, se você não se converte, nós te matamos, ou você é obrigado a pagar um imposto, isso está na lei, também está na lei que a fé não deve ser imposta. O Islã está cheio dessas coisas, quer dizer, mandamentos absolutamente contraditórios. Então, isso quer dizer que se um sujeito quiser impor a autoridade do Corão, ele pode fazê-lo. Em nome do quê? Do próprio Corão. E se ele achar que isso é errado e não quiser impor, quiser deixar as pessoas livres, ele também pode, porque isso também está no Corão. Tá certo? Então, isso quer dizer que onde você proclama uma verdade universal, isso não lhe dá a autoridade de impor, vamos dizer, forçar todas as pessoas a aceitar esta verdade. Mesmo, sobretudo, quando é uma verdade que é demonstrável logicamente. Porque a força da persuasão lógica não é a mesma coisa que a força das armas. É uma coisa completamente diferente. No Brasil, às vezes, as pessoas confundem. Elas acham que você demonstrar o que você falou é uma coisa muito autoritária e opressiva. Você demonstra que você tem razão aqui. É CQD, como queríamos demonstrar. Você é muito autoritário, você está me impondo. Então, agora, você veja, onde as convicções se impõem mediante um poder de polícia, a polícia tenta demonstrar alguma coisa logicamente para você. Ao contrário, está totalmente dispensado de provar o que quer que seja. Você vê que nos sistemas totalitários, como na Alemanha nazista ou na União Soviética, né, o sujeito era preso e condenado sem às vezes ele nem saber do que ele estava sendo condenado. Ele não precisava, ninguém precisava provar absolutamente nada. Então, existem estas duas noções opostas do que seja a convicção da verdade universal absoluta.
aquela que sabe que essa verdade pode se impor e se provar por meios lógicos, e aquela que não precisa provar absolutamente nada, e que geralmente não pode nem provar, e que justamente por não poder provar, pode impor pela força o que deseja, né? Essa confusão é muito comum na cabeça brasileira, né? No Brasil vigora assim: você tem que respeitar todas as opiniões igualmente. Eu digo, mas escuta, se eu respeitar a sua do mesmo jeito que eu respeito a minha, então como é que eu posso dizer que acredito na minha e não na sua? Né? Se eu acredito na minha e não na sua, então é evidente que eu respeito mais a minha do que a sua. Eu tenho uma opinião porque eu dou mais valor a ela do que a opinião contrária. Eu acho que toda a cabeça humana funciona assim. Então, quando você diz tem que respeitar todas as opiniões igualmente, você está impondo uma condição impossível, psicologicamente impossível. E a pessoa que repete isto, ela não percebe o dano que ela está fazendo a si própria quando diz isso. Ela está se impedindo de raciocinar, se impedindo de perceber a verdade. Não é isso? E, no fim das contas, são justamente essas mesmas pessoas que dizem que tem que respeitar todas as opiniões igualmente, as que mais drasticamente impõem as suas opiniões. Então, quanto menor a possibilidade da prova de uma validade universal, maior a necessidade, a possibilidade e a viabilidade de você impor as suas preferências pela força. Então, tudo isto surge exatamente do subjetivismo moderno. O subjetivismo começa com René Descartes, onde, vamos dizer, a base da verdade é o eu. O eu é a fonte da verdade, porque o eu tem conhecimento e consciência da sua própria existência como uma coisa auto-evidente e que nem precisa ser provada, porque todas as demais verdades dependem disso. Quer dizer, eu penso, logo existo, né? Então, para eu pensar qualquer verdade, é preciso que eu pense, portanto, que eu exista, né? Então, ele vai confundir a ordem da prova lógica com a ordem da estrutura da realidade. É claro que a existência do eu pensante está pressuposta em qualquer pensamento que este eu pense. É impossível você pensar e jurar para você mesmo que você não está pensando coisa nenhuma. Mas isto é apenas uma prova lógica, isso não é uma hierarquia ontológica, isso não corresponde à estrutura objetiva da realidade. Por quê? O eu faz muita coisa antes dele tomar consciência da sua própria existência. Não é isso? Se você pegar uma criança pequena, ela não tem uma clara consciência de eu. E por isso ela não tem a noção, vamos dizer, da verdade e da mentira. Uma criança de 2, 3 anos não tem realmente. Vocês viram a gravação que eu coloquei no Facebook hoje? Está o Jack contando o sonho, que ele não teve o sonho, ele imaginou, está imaginando naquele mesmo momento, ele está inventando o sonho. E o Isaac continua o sonho dele como se ele também tivesse sonhado junto com o irmão. Isso quer dizer, eles não têm uma noção clara do eu como agente, né, como criador responsável das suas próprias ações. Eu não creio que seja possível uma criança ter isso antes dos 5 anos. E é por isso mesmo que eu sou absolutamente contrário a você punir crianças pequenas, porque ela não sabe quem está sendo punido. Não há relação de causa e efeito entre o erro e a punição. Então, se você ensina uma criança pequena, se você bate numa criança pequena porque ela fez isso ou aquilo de errado, ela não aprende a não cometer o mesmo erro, ela aprende a bater. Se você grita com ela, ela aprende a gritar, e assim por diante. Então, a hora do castigo começa depois dos 7, 8 anos. E hoje em dia é o seguinte: você castiga as crianças pequenas, quando ele chega na adolescência, ele pode fazer o que ele quiser. Exatamente o contrário. É na adolescência que você tem que baixar a repressão, porque ali você está falando com um sujeito que está realmente aprendendo a ser o autor responsável dos seus próprios atos. Ali é fundamental que ele aprenda isso. Coisa com a criança de 2, 3 anos não pode aprender de jeito nenhum. Então, assim, quando é possível e necessário aprender, ninguém ensina. E quando é impossível aprender, todo mundo está querendo ensinar. Isso eu vejo o tempo todo, né? E por causa disso eu chego à conclusão que as pessoas adultas são muito maus para as crianças, muito maus. Em geral eles são. E depois, quando o sujeito chega aos 12, 13 anos e se rebela contra os pais, né, não é pelos motivos que o adolescente alega, mas por este motivo. Ele foi criado na injustiça, tá certo? E ele também então vai ser injusto
também com o julgamento dos próprios pais. Então, tudo isso vem do subjetivismo moderno. E esse subjetivismo começa por confundir a facilidade de você provar logicamente alguma coisa com a estrutura real do mundo objetivo. Não é porque a certeza do eu é um fundamento lógico de qualquer prova em seguida que ela é também o fundamento da construção do mundo. Você está confundindo a ordem lógica com a ordem ontológica, esquecendo, vamos dizer, a velha advertência de Aristóteles. A ordem do ser é inversa da ordem do conhecer. Ou seja, o que você conhece primeiro não é o primeiro na ordem das causas. Não é isso? Por exemplo, quando você conhece uma pessoa, você a conhece com uma certa idade. Ou ela tem 2 anos, ou tem 5, ou tem 7, ou tem 10, ou tem 40, ou tem 50, ou 80, no momento em que você a conhece. Isso quer dizer que foi esse o começo dela? Quer dizer que ela está começando naquele mesmo momento? Não. Isto é o começo do seu conhecimento dela, não o começo da existência objetiva dela. Não é isso? Então, vamos dizer, o que o Descartes faz desde o início é confundir a ordem do ser com a ordem do conhecer, e depois de ele ter feito esta confusão, ele decreta que a ordem do conhecer é a ordem do ser. Resultado, por 2 ou 3 séculos em seguida, todo mundo começa a buscar o fundamento do conhecimento no sujeito. David Hume faz isso, Kant faz isso, Hegel faz isso, o próprio Schelling no começo faz isso, depois ele deixou, mas Fichte eleva isso ao último exagero, tá certo? E até hoje você veja, toda a chamada neurociência está buscando a explicação da estrutura do mundo onde? No cérebro humano, esquecendo que o cérebro é só mais uma coisa que existe dentro do mundo, no meio de milhões de outras. A mim me parece que seria muito mais lógico você pensar o seguinte: pensar, olha, antes de eu nascer, antes de existir o meu cérebro, o universo físico já estava aí, tá certo? E é impossível que ao nascer, ao me formar dentro do ventre da minha mãe, o conjunto de condições cósmicas externas não tenha, por assim dizer, pressionado, tá certo, o organismo da minha mãe para que ela me formasse com este ou aquele formato, com este ou aquele desenho, por assim dizer, tá certo? Então, por exemplo, o que ela comeu certamente influencia. Vamos supor que ela tenha se alimentado mal durante a minha gestação. Bom, eu vou nascer fraco, nada posso fazer contra isso, entendeu? Então basta esse exemplo da alimentação para você ver que a formação do ser humano e do seu cérebro é condicionada por fatores externos e não ao contrário. Portanto, o cérebro humano não é o fundamento do conhecimento. O fundamento do conhecimento é a estrutura do cosmos, a começar pelo fenômeno das direções do espaço, pelo fenômeno da gravidade, pelas várias disposições geográficas, climáticas, etc, etc, etc. E é por aí que tem que começar tudo. Então, quer dizer, a velha ideia realista dos gregos é certa, e o subjetivismo moderno é realmente uma loucura. Não é isso? E esse subjetivismo ele se impregna tanto na cultura, que nós chegamos ao ponto da ideologia de gênero. Não é isso? O que é identidade de gênero? Bom, é uma construção mental, tá certo? Que você faz baseado num modelo. Geralmente o modelo é o do próprio sexo que você nasceu, até por uma questão de facilidade. É mais fácil eu me imaginar com a forma que o meu corpo tem do que me imaginar com uma outra forma que eu só vi numa outra pessoa dentro da qual eu nunca estive. Não é isso? Mas no percurso da formação pode haver algum erro, algum problema, e o sujeito começa a se imaginar com a forma de um outro corpo que ele nunca teve. É isso que o pessoal chama de disforia de gênero. Eu digo, bom, essa disforia de gênero existe, está provado que existe, é um fenômeno real, tá certo? Mas isso não quer dizer que o nego que esteja com disforia de gênero e que se imagine que ele se sentiria melhor se estivesse no outro sexo, isso não significa que ele tenha razão nesta ideia, né? Mesmo porque a adaptação dele ao outro sexo é um negócio tão traumático e tão complicado que pode até necessitar de uma cirurgia, meu Deus do céu. Eu não preciso de cirurgia nenhuma para eu ter o formato do corpo que eu tenho. Não é isso? Nasci assim, cresci assim e formei a minha imagem assim.
Agora, e se eu formasse a imagem diferente? Eu falei, não, eu não quero ser que nem o papai, quero ser que nem a mamãe. Eu falei, isso vai dar um trabalho miserável. E dá mesmo, né? E além disso, pode dar errado. Não é isso? E é por isso que, veja, o número de suicídios entre transexuais é enorme. Então 41%. Mas daí aparece, né, o sujeito dizendo, não, mas entre os transexuais que são aceitos pela família é só metade. Olha, a taxa de suicídios entre transexuais é 20 vezes maior do que a da população normal. Se o transexual for bem aceito, papai e mamãe tratam bem dele e tal, então deixa de ser 20 vezes e passa a ser apenas 10 vezes. Isso quer dizer que eles sejam loucos? Não, quer dizer que eles estão infelizes. Por quê? Porque esse negócio de você se imaginar no outro sexo é muito difícil e muito complicado, meu Deus do céu. E na maior parte dos casos dá errado até esteticamente. Pode ter o sujeito que nasceu, vamos dizer, com certos traços que são sexualmente indefinidos e que, se ele decidir parecer mulher, bom, vão ajudá-lo. Mas tem pessoas, meu filho, que por mais que se esforce para parecer mulher, ele vai aparecer o Schwarzenegger, tá entendendo? Não há nada que se possa fazer contra isso. Quer dizer, se um sujeito com um ombro desse tamanho, um pé 47, etc, etc, né? Eu digo, por mais que ele se esforce por imitar a delicadeza feminina, eu digo, não vai dar. Então, o que é isso aí? Resultado do subjetivismo moderno. A realidade não está naquilo que você percebe do universo exterior, mas naquilo que você pensou, sentiu. Você está na sua cabeça, né? Hoje em dia você tem milhares de cursos que ensinam as pessoas assim, a realidade não existe, é o que você pensa que existe. O pessoal da programação neurolinguística está ensinando isso para as pessoas o tempo todo. Bom, tem uma parte, depende do que eu penso, evidentemente. Sobretudo aquilo que eu mesmo faço, depende do que eu penso. Tá certo? Mas, se você raciocinar assim, e os efeitos reais que a coisa tem no mundo exterior, não dependem do que eu penso de maneira alguma. Tá certo? Então, está mais do que na hora da gente virar do avesso toda esta concepção subjetivista moderna e voltar ao bom velho Platão e Aristóteles. Olha, o mundo exterior existe, nós estamos dentro dele, e é ele que nos forma, de algum modo. Sabe? E nesse sentido é que aparece, vamos dizer, o que diz Aristóteles sobre a importância cognitiva dos ritos de mistérios. Ou seja, o rito de mistério, nós podemos dizer, a missa é um rito de mistério, ou, sei lá, as iniciações sufis são um rito de mistério. É isso que ele quer dizer com rito de mistério, né? Seria iniciações, o que chamaremos hoje de iniciações. Parênteses, posso ligar o ar-condicionado? Eu estou passando mal de calor aqui. Aqui a Roxane sente frio, eu sinto calor. Mas ela pode botar um casaco e eu não tenho como tirar a minha pele. Porra. Então, o que Aristóteles está dizendo com isso? Ele está dizendo que um rito de mistérios, ou uma iniciação, não é um ensinamento que você recebe. Ou seja, ele não vem com um conteúdo afirmativo explícito. Tá certo? Ele diz, deixa uma profunda impressão. O que é essa profunda impressão? Ele diz, bom, é a impressão que nós recebemos do universo exterior desde o início. Essa impressão se dirige diretamente à sua consciência? Não, ela se dirige ao seu ser, inclusive ao seu corpo, não é isso? Você nem precisa tomar consciência dela. Por exemplo, o sujeito que nasceu num clima quente, tá certo? E tem a pele escura, ele nasce sabendo, estou aqui e agora eu sou neguinho porque nasci no clima quente. Não, ele vai levar anos para ele perceber isso. Aquilo já está nele, já deu esta influência desde o início, tá certo? Assim como, né, a influência da gravidade. Um bebê pequeno que está aprendendo a se mover, ele não tem a consciência clara do seu próprio peso, e no entanto o peso já está nele. Você vê um bebê pequeno, ele estende a mão para pegar uma coisa que está a 3 ou 4 metros dele, que ele não vai alcançar de jeito nenhum. Então, vamos dizer, este impacto do mundo exterior, ele já nos
já pesou sobre nós e já nos influenciou, já nos formou e nós ainda não temos consciência dele. Ao contrário, o processo de tomada de consciência disso e de adaptação a isso é muito longo e muito difícil. E pode dar errado, como se vê no caso da disforia de gênero, né? Quer dizer, o negro nasceu no sexo masculino, mas por motivo qualquer não conseguiu formar uma imagem de si próprio de acordo com o sexo que nasceu, mas formou de acordo com o sexo. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.